na página e a Pro vai sumir da tela, tá? Vocês estão me vendo? Eu tô te vendo, Pro. Estão me vendo? Sim, eu tô. Ah, então vendo o livro. Estão vendo o livro? Eu tô. A Pro tá no cantinho e o livro tá na tela toda? O livro tá dentro do meu. Todo mundo Oi? tá. Você tá em Não tá, mas cima em uma bola. Ah, tá. Mas- Então tá bom. Você tá em cima com todo mundo, Pro. Ah, então tá. Porque para mim não tá, mas tá dando para ouvir e estão vendo o que eu vou ler. Combinado? Combinado. Então vamos fazer assim. Quando eu perguntar alguma coisa, A gente ativa o microfone. aí você, quando eu perguntar no final, aí tudo bem. Agora vocês vão fechar, vocês não vão interagir de imediato. Peraí que está acabando minha bateria, pelo amor de Deus. Peraí. Pronto. Deixa eu voltar. Sumiu, né? Estão me ouvindo? Professora, sumiu o livro. Já vou voltar. Pronto. Então, vamos lá. Fechem agora os microfones, tá? E feche também o vídeo, tá? Que agora só vai aparecer a Pro e o livro de ciências, tá bom? Então, vamos lá. Investigando sons. Para começar, gente, antes de nós falarmos do som, eu quero, como sempre, vamos fazer uma oração, vocês aí, eu aqui, e rapidinho, antes da aula, tá? E aí nós vamos iniciar uma aula de ciências online, tá bom? Então, eu vou pedir para o Papai do Céu abençoar todos nós, nos proteger durante esse período, né, de pandemia, faça com que todos estejam bem protegidos e acompanhem durante todas as aulas, para que tudo dê certo. Abençoe nossas famílias, atuando da ciência e sabedoria nesse período. Então, investigando os sons. Estamos continuamente em contato com diferentes sons. Todos vocês, gente, peguem um livro, tá? Porque vai ter uma parte para fazer os exercícios. Como um telefone tocando, uma música numa loja, a voz das pessoas nos ambientes, buzinas e motor dos carros na rua. Mas o que é som? Como ele é produzido? Você está ouvindo algum som nesse momento? Provavelmente você vai falar aí na tua casa. Sim. Fora a voz da Pro, você pode estar ouvindo, às vezes, o teu cachorrinho, algum barulho lá fora, né? Então, a gente ouve. Será que existem sons perigosos para a nossa saúde? Nesse capítulo, você vai aprender mais sobre esse assunto do barulho, né? Aquele barulho que tem na nossa sala, quando se conversa muito. Tem horas que não tem gente que fica até com dor de cabeça. Por quê? Porque estão conversando, né? Então, conversar na hora errada não dá. Espera aí que... Opa! Deixa eu voltar. Diga aí. Para vermos uma pessoa que está atrás de nós, precisamos nos virar para que nossos olhos captem sua imagem. Já para escutar alguém que está atrás de nós, não precisamos nos virar, pois o som é capaz de contornar os corpos, ou seja, ele é captado por nossas orelhas, mesmo que estejamos de costas para a pessoa que fala. A todo momento, escutamos sons vindo de todas as direções.
Muitas vezes estamos acostumados com os sons que ouvimos com frequência que não os percebemos, mas rapidamente nos damos conta quando ouvimos um som diferente ou quando alguém nos chama pelo nome. Agora, vocês vão fechar os olhinhos e eu vou falar, tá bom? Feche os olhos e fique em silêncio por alguns minutos. Que sons você está escutando agora? Eu vou parar de falar, na hora que eu parar, vou dar um tempinho e vocês vão prestar atenção. Aí, vocês farão um X sobre os sons que você ouviu. Então, quietinhos. Pronto. Eu acho que agora de manhã é muito difícil ouvir alguma coisa, né? Mas tente ver se você conseguiu ouvir algum. Se você ouviu algum, você vai marcar ou sons de aves, cachorros ou outros animais, ou carros passando, ou pessoas conversando, música, passos, água ou vento. Ou outros sons. Aí você anota aí quais. Pode fazer. Se ouviu outro som, anota. Professora, pode marcar mais de um? Pode, lógico que pode. Marca o quanto você ouviu. Olha, quando tiver dúvida, faça que nem... É o Heitor, né, que falou? Faça que nem o Heitor. Pergunta para a Pro, que a Pro responde. Pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Então, olha no número 2 agora. Quais sons que você ouviu? Quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos? E quais são produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Fenômenos da natureza seria o vento, uma chuva, um trovão, tá bom? Se você não ouviu nenhum, você não vai pôr. Se você ouviu algum sonzinho, põe aí. Quem quer falar? Quem está falando? 3. Alguns desses sons incomodam você? Sim? Se sim, por quê? Por exemplo, se eu estivesse dando aula aqui, tivesse um caminhão aqui, um carro buzinando, ele incomoda? Incomoda, né? Ele atrapalha. De uma máquina forte, né? Um som de máquina, são sons que incomodam a gente. Pessoa gritando muito, ou um desafinado cantando, também, né? Número 4. Você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo alguma música? Coloca aí o que você prefere, tá? Depois a prova vai olhar, né? Ô, Pro, mas por onde? Põe ali do lado da pergunta, bem pequeno, porque são respostas pequenininhas. Como nós não estamos na sala de aula, então eu não vou ficar ouvindo todos, que vai virar bagunça, você está entendendo? Então põe aí do ladinho, põe o que você prefere, com música ou silencioso. É uma palavra só, praticamente. Número 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos esses mesmos sons? Será que na fazenda, na floresta, o som é o da cidade ou é o da natureza? Né? Então, é o mesmo som?
Aí você pode pôr sim ou não, eu já vou falar, não é verdade? A gente ouve que tipo de som? A gente ouve som mais da natureza. E se voltássemos 100 anos no tempo, que sons seriam os diferentes? Primeiro, há 100 anos atrás não havia tantos carros, então não existia tanto barulho de automóveis, existia um número menor de pessoas, então também o barulho da população nas ruas também era menor, né? Então, e outros sons também. Vamos supor, você está num ambiente que tinha uma máquina de datilografar, né? Máquina de escrever. Ela tinha um sonzinho que hoje o computador quase não dá som. Então, de certa forma, com o tempo, alguns sons mudaram, né? A grande maioria, o que a gente pode pôr? Diminuiu, era bem menor o som de carro, que é o mais certo da gente pensar, né? Mas no ambiente fechado também existiam outros tipos de sons. Vamos para a página seguinte. Como os sons são produzidos? Então, vamos lá, gente. Estão me acompanhando? Sim? Pode abrir um aí e falar. Sim. Então, tá bom. Como os sons são produzidos? Então, tá jóia. Todos os sons têm algo em comum, desde o cricrilar, que é o cantar do grilo, até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Então, o som, ele se propaga por vibrações. O que são vibrações? Olha lá ao lado. Oscilações são movimentos, ora para um lado, ora para o outro, movimentos rápidos e repetitivos. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material como água, madeira e vidro. Quando o objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. O som, ele vai em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo pelos passos, né, da gente. A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais. Por isso que quando uma pessoa tem problema nas pregas vocais, a voz dela muda, né? Por quê? Porque foi alterada, né? A vibração nela não será igual, porque ela foi alterada. Calo, né? Nas cordas vocais, muitos professores têm. Estruturas, o que são as pregas vocais? São estruturas que se situam na garganta, que um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões. Então, o ar sai dos pulmões e aí ela vibra aqui. Quando nós falamos, coloca a mãozinha aqui e fala, para você ver como está vibrando aqui. O da Pro está vibrando, porque eu estou falando. Vocês estão com o microfone fechado? Pode falar. Tá vendo como vibra? Olha lá. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e a articular a fala. Então, aqui, ó, lendo aqui. Quando tocamos um tambor, fazemos a membrana vibrar. As vibrações se espalham pelo ar. Então, por quê? Porque o som se propaga com essas vibrações, certo? É a maneira que o som se propaga. Então, olha aqui, está representando as pregas vocais, estão vendo? Olha elas aqui, ó. Essa mais branquinha aqui. Ela abre e fecha quando nós falamos. Aqui, ó, o ar vindo dos pulmões, o som saindo. E aqui está falando, ó, representação esquemática da localização e da estrutura das pregas vocais. E aqui ele fala assim, ó, você sabia?
Se colocar a mão sobre sua garganta, o que nós acabamos de fazer, e pronunciar palavras ou emitir sons variados, como contar até 10 ou cantar, você consegue sentir a vibração das pregas vocais. A Pro já pediu para fazer, não é? Então, vamos lá. Na onda do som. Você já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Dá uma olhada lá. Observe a imagem ao lado. Ela forma, né? Aquele redondo ali, né? Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam ondas que se espalham. Aqui, ó. Esse espalhamento é chamado de propagação, é a propagação do som. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, como uma mola, né? Como uma mola. Agora, olha aqui. A pedra provoca uma perturbação na superfície da água, formando ondas que se espalham em todas as direções. Aí, em todas as direções. E aqui, ela vai para frente e para trás do som, certo? Deixa eu pôr aqui. Ó. Quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola, tá? Aqui. Olha a menina tocando violão. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios... Ó, a propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como a água, gasosos, como o ar, e sólidos, como a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, é o que a menina está fazendo, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga. Quer dizer, se espalha, propaga e espalhar, pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até nossas orelhas, onde são percebidas. Então, olha aqui, a vibração das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas da outra criança. Vocês vão ver agora que eu vou ler, que é diferente a propagação do som na água, é diferente do ar. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir o som. Então, o som ele vem através dessa vibração. Então, agora nós vamos ver como ele se propaga em determinados ambientes, tá? O som se propaga de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Então, na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água. Por isso, os captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Pode ver, quando a gente mergulha é diferente. Parece que você não está ouvindo nada, né? Os golfinhos se comunicam por meio de sons que se propagam na água. É diferente do humano. Nos meios sólidos, como a madeira ou o metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes de ela chegar. Olha que interessante, né? E agora aqui, ó, no espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar ou outras partículas, as vibrações do som não se propagam, tá? Então, no espaço... Oi? Fala. Quando minha mãe vai chegar aqui em casa, eu ouço ela só dando os passos para vir para a porta. Não é? Com certeza, a gente ouve. Eu também. O chão daqui de casa. Olha, e vocês, quem tem cachorrinho em casa,
sabe que quando um de casa tá para chegar, às vezes o cachorrinho já fica na porta, não é? Eu tenho, mas o meu fica preso. E eles ouvem antes, eles têm é mais sensível, né? É mais apurado o ouvidinho deles. Então, eles ouvem ondas, né? Vibrações que nós não ouvimos. E dependendo do animal, tem animal que se comunica entre si que o ser humano não ouve e eles falam que é uma maneira deles se protegerem, né? Então, eles vibram, é tão fininho o som deles, que o ser humano não é capaz de ouvir, e eles se comunicam entre eles. Olha aqui, agora voltando aqui. Sinais sonoros emitidos no espaço não se propagam, ou seja, não podem ser ouvidos, né? Então, vamos lá. Você sabia? As ondas sonoras são mas muito rápidas. Em 1 segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Em 1 segundo. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Sim. O que é? A luz. Existe sim a luz. Você já reparou que durante uma tempestade, aí que é fácil da gente ver, quando vem o relâmpago, pode ver, ele vem primeiro, a gente vê aquele relâmpago e depois vem o barulho. Quem já viu isso, fala para mim agora. Eu já vi. Eu já vi, Pro. Eu já vi, Pro, várias vezes. Não é? Vem aquela luz primeiro, depois vem o barulhão, não é? Sim. Então, olha agora a prova. É quando ele cai. Isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Já pensaram? Olha só, olha aqui. Os raios são vistos antes de escutarmos seu som. Agora, a Pro vai ler aqui ao lado. Da próxima vez que você vir um relâmpago, conte quantos segundos leva para ouvir o trovão. E, em seguida, multiplique esse tempo por 340, que é a quantidade de metros que o som percorre em 1 segundo. Assim, você saberá a distância do raio em metros, aproximadamente. Por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio caiu a mais ou menos 1.000 metros de onde você está, porque você vai multiplicar 3 por 340, vai dar mais ou menos 1.000, não é? Então, a Pro vai adiante. Lápis na mão. Todo mundo agora com o livro aberto. Vamos lá. Agora nós vamos fazer juntos. Eu acho que eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, mas quando for falar, quando um estiver falando, o outro respeita o outro, tá bom? Então vamos ver, ó. Ok. Ok? Então tá bom. Fui dar aula assim de vocês, viu? Vocês estão me vendo? Sim, eu tô muito bem. Eu tô bonita? Tá. Sim. Tá. Eu amo vocês. Amo de paixão. Tô com uma saudade. Vamos lá, vai. Lápis na mão. Observe a seguinte ilustração. Estão vendo lá a ilustração? Sim. Aqui, perto da árvore, o que está fazendo? O que ele está fazendo? Ô, professora, acho que eu dou um barulho, hein? Ele está fazendo o quê? Ele está tocando um tambor, né? Então, o que acontece quando a pessoa bate o tambor? Faz som. Ele faz o som. Ondas sonoras. Ele emite ondas sonoras.
É isso mesmo. E quando emite a onda sonora, ele produz vibrações, não é? Sim. Então, nós vamos pôr assim, ó. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? Ela produz o quê? Quem quer falar? Eu. Então, fala. Ela produz. Não ouvi. Ele tá ligando e desligando o áudio. Acho que foi sem querer. Som, Pro. Isso, pode colocar. Ela produz... Alguém tá desligando o áudio. Ó, vocês podem colocar. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? Ela produz som que se espalha, ou, ao invés de colocar som, pode colocar vibrações. Professora, não deu para te entender. Então, vamos desligar os áudios. Tá, desliga para a Pro falar. Então, o que acontece quando a pessoa bate no tambor? Eu estou falando ela por causa da pessoa. Se a gente for já falar se referindo a ele, você pode pôr ele também, se você está referindo a o que você está vendo, né? Então, ela produz vibrações ou produz som que se espalham pelo ar na forma de ondas. Então, vou repetir. Ela produz vibrações ou som, tanto faz, que se espalham pelo ar na forma de ondas. Alguém abriu o microfone. Fizeram, agora eu vou adiante. Espera aí. Na B. Desenhe na ilustração, quer dizer, nesse desenho que você está vendo, você vai desenhar as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. Como você vai desenhar essa onda? Você vai desenhar, a Pro vai desenhar aqui e vai mostrar. Círculos. Ó. Deu para ver? Pro, não tá dando. Vê agora. Deu? Ô, Pro, não tá aparecendo nada. Eu não tô vendo. Positivo e Pro, não tá dando para ver nada. Tá, então eu vou falar. Vocês vão desenhar que nem uma molinha daquele homem que tá tocando tambor até chegar lá na moça. Eu já fiz isso. Tá bom, então tá bom, é fácil, não precisa nem desenhar molinha, todos sabem, tá bom? São círculos assim, um ao lado do outro. Pronto, Pro. Pronto, agora, próximo. Faça um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor primeiro. Então, quem vai ouvir o som do tambor primeiro? A moça. Isso, então faz um A X. moça. Certo. Por que você acha que o som chegará antes a essa pessoa? Quem quer falar? Eu quero. Pode falar. É por causa que ela tá na frente. Isso, porque ela está mais próxima. Quando você for escrever próxima, o si é com X. Professora, Oi?
Pra mim, o homem que... Não um homem com a prancha. Pra mim, um homem com tambor e escutar primeiro. Não entendi nada. Fala, O fala. homem que tá tocando tambor, pra mim, ele ia escutar primeiro, porque o tambor tá na frente dele. Não, mas a gente está se referindo aos demais, tá bom? Tá. Então, por que você acha que o som chegará antes a essa pessoa? Porque ela está mais próxima. O próxima, você vai pôr P-R-O-X-I-M-A e acento no O. Põe letra maiúscula e ponto final. Ele tem que achar. Tá bom? Tem mais uma. Pro vai adiante. Pedro e Lucas colocaram o relógio sobre uma mesa grande de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra. Para ouvir o tic-tac, eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Sim ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Não. Por que não? Eu não entendi. Vocês não prestaram atenção. Olha ali, olha. Tá falando de que material? Da madeira. O que nós aprendemos agora? Oi. Professora, vai Tá. dar sim, porque na outra página estava falando que se encostasse o ouvido na madeira, dá para ouvir. Isso mesmo. Acertou. É o Heitor, né, Heitor? Sim. Então, Heitor, tá certinho. Por quê? Porque na madeira, o som a gente ouve primeiro. Então, você acha que fazendo isso, eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Vocês vão colocar sim, com letra maiúscula, ponto final. Por quê? Aí você põe vírgula e não põe letra maiúscula, ou põe sim, ponto final, porque junto, escreve, porque o som na madeira chega primeiro, ou se propaga primeiro. Pode pôr. Alguém me avisa quando terminou. Terminei. Tá, Terminei. tá bom. Então, vou continuar, tá bom? Terminei. Tá bom. Oi? Tá, vou adiante. Você já viu fogos de artifício? Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece porque, eu vou ler as três, não anota nada ainda. Depois que eu ler, você vai anotar qual que está certa. Porque o som se propaga mais rápido que a luz. À noite, a luz aparece mais que o som. Ou a luz se propaga mais rápido que o som. Alguém que quiser falar, pode falar. Eu acho que é a última. A luz se propaga acho mais que que é o som. Isso A luz se mesmo. propaga mais com o som, por causa que a luz é mais rápida que o som. Ela é mais rápida, né? Isso mesmo. Pode anotar. Acho que é a última. É a última. Não, é a última. Tá certo quem achou que fosse a última. Vamos adiante agora. Página 9. Número 4. Olha lá. Psyu, você já ouviu falar em onomatopeias? Nós vamos aprender esse ano. Eu já dei onomatopeia, eu nem lembro.
Não, você não deu. Então, Mas no segundo, Não deu. terceiro, não. então, mas a Pro vai dar, tá? Então, olha lá, onomatopeias são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Olha lá, bum, bum, bum. Ela está representando um som de alguma batida, não é? Cebolinha quer parar de fazer barulho? O pai dele fala. Aí olha ele, buá, buá. Por quê? Aí ele substituiu o som do bumbo com um choro. O pai, coitado, tá desesperado, né? Parece o papai e a mamãe de vocês quando vocês estão barulhentos. Aqui depois vocês abrem o QR Code, que aqui, se eu for abrir agora, vai atrapalhar a aula, tá bom? Vocês fazem isso depois. Letra A. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Circule-as. Eu vou dar um tempo para vocês circularem, aí eu pergunto quais que são. Circularam? Quais são as onomatopeias que vocês... Fala para a Pro. O bum e o buá. O bom e o buá. Isso aí. Certinho. O bum e o buá. Quais Ô, Pro, sons... circula todos. Ô, Pro, circula todos os buns, todos os boas. Sim, sim. Quais sons essas onomatopeias representam? Então, vocês vão fazer o seguinte. Na primeira linha, vocês vão pôr bum, um só. Não precisa pôr os três. Bum, põe um tracinho, som do bumbo, tá? E depois, buá, som do choro. Do choro. Do choro. Tá? Não é do choro, não. É do choro. Colocam, então, na primeira linha, bum, som do bumbo, ou da batida do tambor, tanto faz. E buá, olha como se escreve buá, que é para dar aquela impressão que é choro mesmo, né? E aí, tracinho, som do choro, com CH. Tudo bem? Agora, já acabaram? Alguém me avisa. Eu acabei. Eu acabei. Acabou? Agora o número 5. Eu não acabei. Acabou? Tá. Cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo? Então, quem sabe cantar, quem sabe falar, né? Todos nós, só quem é mudo, né? Não consegue. Então, mas nós conseguimos. Assobiar, às vezes a pessoa não sabe. Então, mas ela pode até tentar e ela emite algum som. As crianças representadas nas imagens a seguir estão produzindo sons diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir esses sons? Então, o primeiro, ele está o quê? Assobiando. E a segunda? Estalando os dedos. Estalando os dedos. Isso. E o terceiro? Batendo palmas. Batendo a mão. Isso, batendo palmas, né? As palmas. E a última? Batendo os pés. Isso, batendo os pés. Então, vocês vão colocar assim, com letra maiúscula. Elas... estão assobiando as
Assobiando com 2 S's. Olha lá no enunciado. Assobiando. O so é com 2 S. Vírgula. Estalando. Estalando. E-S-T-A-L-A-N-D-O. Estalando os dedos, vírgula. Não vão escrever vírgula, é para pôr o sinal. Batendo palmas. E batendo os pés. Antes da última é sempre o E. E batendo os pés. E ponto final. Pés tem acento. Quando terminar, me avisem. Se quiser. Terminei. Alguém quer que eu repita? Tá. A Pro vai adiante. Posso ir? Acho bom você repetir pra gente. Ainda não, Tá. Pro. Eu espero. Eu vou repetir, tá bom? Elas estão... Professor, espera Oi. um pouquinho. Espera. Elas estão assobiando, vírgula, estalando os dedos, vírgula, batendo palmas e batendo pés. Vou dar 1 minutinho, aí eu já vou, tá? Acabei. Tá. Diga A com a boca bem aberta enquanto bate com as mãos no peito. Experimente também abrir e fechar a boca. O que aconteceu com o som? Pode fazer isso aí, cada um na sua casa. Professora, não deu pra te ouvir. Parece que tava em câmera lenta. Tá, Pro vai ler de novo, tá? Diga A com a boca bem aberta enquanto bate com as mãos no peito, ó. Ó, olha como vibra. Experimente também abrir e fechar a boca. O que acontece com o som? Viram como muda? O som, ele fica igual ou ele muda? Pode falar. Ele muda. Ele muda, então pode colocar o som muda. O O é com letra maiúscula e não esqueçam do ponto final. Professora, você pode repetir? Eu não escutei. Eu repito, fica o som muda. Tá falhando a minha voz? Não. Pra mim não. Tá, tudo bem. Quando alguém não ouvir, por favor, peça que a Pro repete. Colocaram? O som muda? Sim. Agora a Pro vai ler ali ao lado, ó. Nem todos os sons que fazemos com o corpo têm um nome. Você consegue fazer os sons indicados abaixo? Com que sons eles se parecem? Olha lá, é aquele que está fazendo... Eu não sei fazer. Alguém sabe? É um som, tem gente que sabe fazer, eu não sei. Pera, entendi que você... Pro, Oi? caiu na conexão. Meu
primo sabe fazer, o meu primo sabe fazer. Sabe? De quem que caiu a conexão? Do Arthur Cruz. O que que é tipo um eco. então, o que é? Faz tipo um eco, não é? Nesse som? O Arthur perdeu alguma coisa? Não. Tá bom. Agora a Pro vai sair daqui para falar um pouquinho com vocês, tá bom? Tá bom. Espera aí que agora a Pro volta para cá. E agora... E aí, vamos abrir agora os microfones, que agora eu quero falar com vocês. Pro, você tá compartilhando tela aí, tá? Tá compartilhando tela aí, Pro. Meu microfone tá ligado? Ah, tá. Não, o microfone tá ligado. Agora eu vou parar a gravação, tá bom? Tá bom. Tá bom. Desligou a chamada de vídeo. Tá bom, pronto. Não. Compartilhando tela. Não, só tá. Ela mulher com café,